Bem, então, tudo que nós falamos aqui sobre a carne traz algumas verdades que a gente precisa, no mínimo, considerar. Por exemplo, às vezes você está numa batalha, numa luta, com os teus pensamentos, com os teus medos, com a tua ansiedade. Você pede oração, às vezes jejua, muitas vezes você quer, de fato, uma cura. A gente fala assim, ora, para que eu vou ser curado, estou passando uma guerra muito grande. Então. E quando a gente para avaliar a coisa toda, a gente chega à conclusão que o que você precisa de fato não é de cura. Você não está doente, você está preso. É diferente. Olha que coisa interessante. Uma coisa é uma pessoa presa. Outra coisa é uma pessoa doente. Vocês concordam comigo ou não? O que vocês me dizem? Outra coisa é uma pessoa ferida. Necessariamente o ferido não está doente. Ele pode estar ferido e não está doente. Ferido, sim. Doente, não. Essa ferida, ela pode virar uma doença? Pode. Ela pode virar uma amargura dentro de você, ela pode te arrebentar por inteiro. Mas necessariamente, o fato de você estar ferido não significa que você está doente. Você ferido tem um caminho para andar, você doente tem outro caminho para andar, e você escravo tem outro caminho para andar. Pô. E quem discipula, quem cuida de gente, tem que ter esse discernimento espiritual também. O discernimento espiritual é justamente... Rapaz, agora abriu uma janela grande, né? Só o Espírito Santo vai me socorrer. Vamos lá, mas tudo necessário. Só ele mesmo para sair fechando essas janelas todas depois. Vamos nós. Discernimento espiritual, o nome já diz, é espiritual, não é mental. É um dom do Espírito. Você não tem discernimento espiritual com o teu senso crítico, com o teu juízo. É muito comum você, às vezes, ter o dom do discernimento espiritual e misturar ele com o teu julgamento, com o teu juízo. Não, eu sei, e principalmente quando você fica muito destro no seu dom. Parece que você confia mais no seu dom, na tua habilidade, do que no próprio Espírito Santo, te instruindo. Então, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que ficaram críticas por causa do dom do discernimento do Espírito. Por quê? Porque o dom do discernimento do Espírito te dá uma luz sobre algo que está em outra pessoa, até no coração de outra pessoa, até da essência da outra pessoa, você entende. Porque o dom do discernimento do Espírito... Mas daí para você misturar com teus julgamentos, com teu senso crítico, é assim, ó. Porque a carne, ela é sutilzinha. Ela está ali para te tumultuar mesmo. A carne é tão sutil, que Jesus falou que você pode dar uma oferta, você pode orar, você pode jejuar para aparecer para os homens. Então você está fazendo coisas espirituais, coisas devotas, está demonstrando piedade, mas para os homens verem. Olha a sutileza da carne. É uma coisa para Deus, estou jejuando, estou orando, mas o que de verdade está dentro de você? Deus conhece essa terra, eu não conheço, mas Deus conhece essa terra aí, que move. O que é o discernimento do Espírito? O discernimento do Espírito é essa capacidade que você tem de enxergar mais sobre a essência de alguém ou alguma coisa. Mas o que atrapalha a gente? Em primeira instância, o que atrapalha é o julgamento. Não julgue para você não ser julgado. Com o mesmo critério que você julgar alguém, você vai ser julgado. Eu fiz um vídeo, não está na internet não, porque eu estou sem internet. Mas que eu falo justamente o seguinte, quem julga não ajuda. Quem julga não ajuda. Por quê? Porque você não ajuda, porque essa metáfora, ou a parábola, escolhe o nome que você quiser, ela é muito interessante, porque Jesus coloca uma coisa que é antiga e que nós, desde criança, a gente experimenta. Qual é? É quando um cisco cai no olho de alguém. Quando um cisco cai no olho de alguém, em geral, nós temos muito cuidado para tirar o cisco. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que já caiu no nosso, a gente sabe que é ruim. Então, pode ser um cílio, pode ser uma coisinha miuquinha, mas você vai procurar luz, um lugar bem claro. Deixa eu ver com clareza. Outra coisa, você vai procurar tirar com o mínimo de agressividade possível. Concorda comigo? É assim ou não? É assim ou não? Sim ou não?
Mas por que com os irmãos a gente não tem essa habilidade toda? Essa sensibilidade toda? Então Jesus compara ajudar o teu irmão a resolver um problema que ele não está vendo. Porque ele não está vendo porque está dentro do olho dele. Jesus compara essa habilidade a tirar o cisco de alguém do olho da pessoa. Então, como que eu tiro o cisco de alguém quando eu já estou cheio de juízo pré-concebido? Não tiro. Eu estou com uma trave no meu. Jesus vai chamar esse julgamento de trave. Então, o dom de espírito não funciona com a trave. De vez em quando que eu vejo pessoas com o dom de discernir espírito, de vez em quando eu corrijo essa alma. Eu digo, isso aí é senso crítico, isso aí é teu julgamento. Claro que a pessoa não gosta muito. Franco, já vem você. É o que eu vejo. Porque quando você já entra com julgamento, você não ajuda ninguém. Você ajuda quando você se despe do teu julgamento. Você não tem como ajudar um homem orgulhoso no orgulho. Você não tem como lutar contra o diabo no orgulho. Ele entende isso aí mais do que você. É a terra dele. Você só vence o diabo se humilhando. E a Bíblia vai dizer, sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge de você, pô. Como é que tu vai lutar com o diabo na base do orgulho? Tu vai perder, pô. Tu vai levar na cara direto, porque é a terra dele, pô. Você não vence. Da mesma forma, você não consegue ajudar alguém de fato se você não tiver um discernimento espiritual. Mas para esse discernimento espiritual estar legal, você arranca teu prejuízo, teu juízo, teus preconceitos, arranca essa porcaria da tua vida, coloca de lado o teu senso crítico, que você pensa que sabe tudo, coloca essa porcaria de lado e se sujeita ao Espírito Santo, para o Espírito Santo te dar clareza de você ir lá tocar sem machucar a pessoa. Porque quando eu entro com o meu julgamento, eu já estou cego. Eu estou cego. Cego, cego. Então vou pegar aqui um exemplo clássico aqui, que talvez ajude você também a entender isso que eu estou falando, não com relação ao juízo, mas com relação àquilo que eu falei. Quando alguém precisa ser livre, quando alguém precisa ser curado, quando alguém precisa... Coisas distintas, né? O cuidado que a gente deve ter. Aqui tem um texto que ele, por muito tempo, inclusive, ele foi muito complexo assim. E é um texto que a gente bate muito no discipulado. Muito. Né? Qual é? É 2 Timóteo 2, quando Paulo ensina a Timóteo. Lembra que a segunda carta de Paulo é a carta de despedida dele, amados. Paulo sabe que vai morrer. Está deixando aquelas instruções mais preciosas para o discípulo amado, para o filho amado dele. E aqui tem um texto dessa carta que para muita gente é um negócio complicado também, aquela coisa que o cara lê e não vê. Ele está falando sobre o servo do Senhor, capítulo 2, versículo 24. O servo do Senhor. Está falando, literalmente, o servo aqui é doulos, é escravo mesmo. O escravo de Jesus, o servo do Senhor, ele não deve andar metido em brigas, não deve contender ele. Essa não é a praia do servo do Senhor. Ele não anda metido em briga, confusão. E a carne é exaltada, a carne gosta de rixa, a carne gosta de inimizade, a carne discute, carne divide. A carne é essa coisa. O espírito não. O espírito é bondade, é benignidade, a gente sabe, é o contrário, né? Amor, paz, alegria, mas bondade, benignidade que constrói esses nossos relacionamentos mais... Mas bem, vamos lá. O que ele diz aqui? Não deve viver metido, mas deve ser brando para com quem? Para com quem? Para com quem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Francamente, sendo franco, sem trocadilho. Nós somos brandos para com todos? Por que com algumas pessoas a gente é mais branda e com outras a gente é menos brando? É difícil ser brando para com todos. É muito difícil. Então, mas o servo do Senhor precisa ser brando para com todos. Então não briga, seja brando. Apto para ensinar, e muita gente mistura, né? Ensinar, não, mas aqui ele está falando que disciplinando é ensinar. Pega a palavra disciplinar e diz que é ensino. Não, ele já está dizendo que tem que ser apto para ensinar.
ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ser paciente, e disciplinar com mansidão. Os que se opõem, aqui, essa versão NA diz os que se opõem a ele, mas na verdade não é os que se opõem à pessoa, é os que se opõem à verdade. Não tem nenhum problema alguém se opor a você. Inclusive eu falo com os pastores, não tem nenhum problema alguém discordar de você. Não é pecado você, uma ovelha discordar de um pastor, por favor, mano. Que pecado é esse? A gente tem que ser livre para discordar de todo mundo. Discordar, você é casado, tu discorda, pô. Tô 42 anos casado, tu acha que a gente concorda em tudo? Não, pô. Vou começar que ele é vascaíno, eu sou flamenguista. Aí começou o drama. Mas a gente não concorda em tudo. A gente não tem essa concordância em tudo. Mas não tem nenhum problema discordar. Então, você não disciplina quando a oposição é a você. Você disciplina quando a oposição é a verdade. Aí você corrige a pessoa. Mas olha o contexto, que coisa interessante. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Opa, agora entrou um outro elemento aí além da carne. Está lá o diabo. Mas como é que o diabo se meteu nessa história? Eu vou dizer. Você começou a alimentar a tua carne já está nas trevas, está do jeitinho que o diabo gosta, e nessas trevas, nesse contexto, nesse ambiente espiritual que você criou, que você pensa que hora é teu pensamento, hora não sei o que, está confusão, o inimigo está aproveitando. Nessa hora ele te laça, ele te prende. Literalmente te prende. Ele te prende. Mas como é que ele me prendeu? Com os laços do teu próprio pecado. Aí depois a gente pode ver aqui o texto, que eu acho que foi o texto onde Paulo, inclusive, se baseou para escrever isso aqui. Está lá em Provérbios. Com os laços do teu próprio pecado. Porque o teu pecado vai dar para ele laços, vai dar para ele cordas para te prender. E aí está lá o cara querendo vencer o pecado depois de crente, porque o assunto aqui é crente, o assunto aqui não é incrédulo. Isso aqui é igreja. Paulo está falando com Timóteo para Timóteo ensinar os irmãos, inclusive também disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus produza arrependimento, faz aquela obra tremenda, leve ele ao pleno conhecimento da verdade. Tem uma versão que vai dizer isso, para conhecer a verdade, mas ao pleno conhecimento da verdade, que chega uma luz clara do problema dele, ele vai descobrir que não é apenas o pecado, lembra que eu falei da cruz tratando com os pecados? Ele vai descobrir que o problema principal dele não são os pecados que ele comete, mas é a carne que segue alimentando aquela coisa. Ele vai descobrir isso, que é isso que Paulo está dizendo. Chegue ao conhecimento da verdade. Não é simplesmente... Porque quando são pecados, a gente consegue até transferir culpa. Por que tu fez isso? Não, foi a mulher que tu me deste. E você? Porque a serpente, a pombagira veio aqui. Entrei. Então, quando é carne, quando é pecados, coisa que está fora da gente, a gente transfere culpa mole. Mas quando o assunto, a cruz toca no meu ser, eu não tenho para quem transferir culpa. Ele vai dizer, você fez isso por isso, porque você é assim. Você tem que chegar a esse pleno conhecimento da verdade para se arrepender de fato. Você não vai se arrepender simplesmente por achar que fez algo ruim. Você vai se arrepender quando você achar que você é uma pessoa ruim. Que você é capaz de fazer mesmo. Aí a metanoia começa a brotar. Mas aí ele vai dizer assim, olha que coisa interessante. Na expectativa de que Deus faça isso, mas também o retorno à sensatez. Então aquele irmãozinho que cai, que não consegue sair daquele pecado, daquela lama, ele não precisa de jejum, oração, ele precisa de disciplina. É o que está escrito. Ora, jejum, mas tem que disciplinar o cidadão, pô. Franco, tu fala isso com tanta convicção, amado, isso é antigo. Isso não é de agora. Isso é desde os primórdios. Olha aqui que o texto que eu acho, onde Paulo, inclusive, se baseia. Está lá em Provérbios 5. Aí Paulo, Provérbios 5, já fala da natureza mesmo, da natureza humana, caída. Versículo 22.
Quanto ao ímpio, quanto àquele que... O ímpio, a natureza caída, o ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele não está falando quem está detendo, quem está amarrando, a gente já sabe que é o diabo. Ele morrerá pela falta de disciplina. E pelo excesso da sua loucura, sai cambaleando por aí. É como a gente vê algumas pessoas. A gente olha, se compadece, fica assim, meu Deus, que coisa terrível que essa pessoa está vivendo. Ela está ali, cambaleando, tal. Essa pessoa, você pode dizer, não, ela está doente. Amado, doente onde? Ela está presa pelos laços que ela mesma criou, pô. O que ela precisa? Precisa de libertação, pô. Mas quando o assunto é libertação, aí você já entra numa batalha. Aí já tem uma guerra pronta. Porque se é libertação, alguém está escravizando aquela pessoa. Então já tem uma luta armada. Alguém... É a mesma coisa quando Deus diz lá em Gênesis, voltei para Gênesis agora, que eu comecei, que o trabalho dele era cultivar e guardar. Você não guarda aquilo que não corre perigo. Por que guardar o Éden? Porque tem perigo aqui. Tem inimigo aí. Deus deixou claro. Volta a apelar para os militares de novo. Se você diz que alguém tem que guardar alguma coisa, o cara sabe que tem ameaça, pô. Tem que guardar. Guarda. Monta a guarda. Dá onde vem? Monta a guarda. Fica atento. Vigia. Quando Pedro fala lá em 1 Pedro 5, com os pastores, inclusive, sede sóbrio, vigilante. Sede sóbrio. Por quê? Porque o diabo, adversário de vocês, está ao derredor, pô. Então Pedro também está dizendo, ó, cara, vai, vigia, monta a guarda, pô. Fica esperto. Por quê? Porque o diabo, ele não dorme, não. Inclusive, é engraçado isso. Diz que ele acusa os irmãos, já lemos esse texto, de dia e de noite, pô. Ele não para de acusar. Não para de acusar. Então o que ele faz? Ele tenta, o tentador é, você entra, ele te amarra e te acusa. Aí ela vai te acusar, diz, olha o que teu filho está fazendo. Olha lá o que teu filho está fazendo. Olha onde é que teu filho está comendo. Olha o que teu filho está bebendo. Olha o que teu filho está aprontando. E agarrado com o cara lá, pô. Qual é a ação da igreja aí? Paulo falando com o Timóteo. Timóteo, essa pessoa precisa de ajuda, pô. Disciplina ela com mansidão, pô. Mas disciplina. Quando é que a gente consegue ajudar alguém? Quando a gente tira a trave do olho. Não entra julgando. Olha, amados, vou te dar um toque aqui, outro destaque que eu acho que é importante. Nós somos aptos pelo Senhor para julgarmos causas. Inclusive, quando há aquele problema de litígio lá em Coríntios 5, 6, capítulo 6, ele dá mais ênfase. Ele diz, não tem ninguém sábio no meio de vocês capaz de julgar essa causa. É uma causa. Então, são dois irmãos tendo problema, disputando uma garrafa, um squeezer, e estão levando para o juiz Nico dizer de quem é a garrafa. É uma causa. Ele falou, cara, julga essa causa. Pô. Tem que ter um sábio no meio de vocês aí que julga. A causa. Julga o fato. Mas não julga a pessoa. Não julga a pessoa. Não entra num campo que não te pertence. Que campo é o campo que não te pertence? Eu vou falar qual é o campo que não te pertence. É o campo do coração. É o campo das motivações. Motivações. Você não deve entrar nesse campo de forma alguma. Sabe que é alguma? Quando eu digo alguma, é alguma mesmo, de forma alguma. Você diz amém ou não? Você não deve ser tentado a brincar de Deus. Você não brinca de Deus. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Amém. Ó, você não brinca de Deus, por favor. Não brinca de Deus. Olha só, eu vou ler um texto com vocês aqui em 1 Tessalonicenses 2, 5. Eu vou ler só para você entender o que Paulo está dizendo nesse texto. Eu vou ler e vou ver se você... Acho que seria legal até você ler antes de mim. 1 Tessalonicenses 2,5, para quê? Para ver se você pesca o que eu queria te mostrar. Vê se você consegue enxergar aí 1
1 Tessalonicenses 2,5. Vê se você enxerga. Vamos interpretar só esse versículo? Bora. Paulo está dizendo assim para os Tessalonicenses: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, ou seja, nunca bajulamos ninguém. Por que ele podia dizer assim, vocês sabem? É simples, quando alguém bajula outra pessoa, você pode testemunhar, você está falando, ou você está bajulando ali. Alguém chama de puxar saco, né? Tá, fulano está bajulando ali, está bajulando. Bem, você vê que ele está dizendo, vocês sabem que nós nunca bajulamos ninguém. Aqui em Porto da Folha a gente podia dizer assim para vocês, que são testemunhos, inclusive os buraqueiros, assim, vocês são testemunhas de que nós estivemos aqui e nós nunca pedimos nada a nenhuma autoridade que respeita dinheiro, ajuda financeira, não é isso? Isso eles podem testemunhar, eles mesmos podem testemunhar. Aqui já fomos até, vou usar a palavra assediado porque não se aplica, mas a gente já foi assim, favorecido no sentido de que algumas autoridades queriam destinar recursos para nós. E nós agradecemos humildemente e falamos não. Queriam converter algumas multas, para trazer, leva para não. Não. Isso eles podem testemunhar a nosso favor. Eles podem. Mas Paulo não para aqui. Nem de pretextos gananciosos. Tem uma outra versão que vai falar intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso. Quando o assunto é algo que você pode testemunhar, você sabe, você está vendo. É visível, é um fato. Mas alguém pode dizer assim, fulano está aqui, mas a intenção dele é ganhar. Rapaz, não anda nesse campo. Não entra. Fulano é ganancioso. Não entra nisso, você vai pecar. Você já sai do fato e entra na intenção. Você vai pecar. Então, julga os fatos. Julga as causas. Traz a causa, você coloca, julga. Mas para de julgar o coração dos outros, que é uma terra que você não conhece. Minha mãezinha, que já está no Senhor há muito tempo, ela falava pra gente, coração dos outros é terra que ninguém pisa. É uma terra, eu escrevi esse texto hoje para vocês, né? Quem recebe lá nas comunidades, se leu, já viu. É terra que ninguém pisa. Por quê? Porque é uma terra que ninguém pisa. Pô. Julgar alguém, eu quando eu escrevi esse texto, por que eu escrevi esse texto? Por causa de um julgamento que aconteceu no presbitério, assim, um pastor se referindo a uma pessoa falou, não, esse irmão, eu acho que ele usa as mídias sociais para se exibir. Eu, carinhosamente, falei, é complicado dizer isso com relação a qualquer pessoa. Por quê? Porque eu posso dar oferta para me exibir, pô. Eu posso jejuar para me exibir. Então, é muito complicado dizer que alguém está no palco se exibindo e o cara que está escondido é humilde, porque pode ser o contrário. Pode ser que o cara escondido esteja acovardado, com medo, pode ser que ele esteja ali, inclusive, para aparentar que é humilde. Deus sabe, pô. Deus é que conhece. Por isso que Paulo também falou aos Coríntios, não julgue ninguém antes do tempo. Deixa Deus trazer a luz a tudo, pô. Deus é que sabe, amado. Ninguém sabe do coração do homem. Se a pessoa está ali para se exibir, não está para se exibir, isso é besteira. Dar um tiro desse é uma besteira, é um tiro no pé. O que nós julgamos? O que foi dito, o que foi falado, o fato. Tem fato? Não. Então, por favor, baixa a tua bola. Senão você vai entrar numa praia que é divina. Você vai entrar num campo que só pertence a Deus. Não pertence a mais ninguém. Só pertence a Deus. É o campo. E Paulo vai dizer assim, Deus é testemunha disso. Se o problema são intenções gananciosas, pretextos gananciosos, que eu estou cheio de 7-1 aqui, Deus é que testemunha. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Sobre bajulação, vocês sabem. Porque vocês podem testemunhar se em algum momento eu bajulei alguém ou não. Mas sobre intuito ganancioso, só Deus é que sabe.
Aí se você disser, e Paulo sabia, ele vai dizer aos Coríntios que nem ele se julgava. Ele vai dizer aos Coríntios assim, olha, eu não tenho nenhum problema ser julgado por vocês, nem por nenhum tribunal humano, porque nem eu me julgo. Como é que alguém não se julga? Eu não me julgo, disse ele. Nem que minha consciência diga, você está legal, eu não me julgo. Mas por que você não se julga, Paulo? Porque o Senhor me julga. Eu digo para os irmãos assim, irmãos, o grande problema de nos defendermos é isso. É que eu posso me defender com base na minha consciência. E está errado. Descobri que estou errado. Mas como é que tu descobre? Porque quando o Senhor julga, quando o Senhor traz o pleno conhecimento da verdade, eu posso descobrir que eu caí do cavalo. Ele pode jogar a luz e dizer, não, Franco, você estava mal intencionado mesmo, quando você falou, quando você fez, quando você... Aí começa a ficar juruduca. Então a melhor coisa é não se julgue, nem você mesmo. Deixa Deus julgar tudo. Por que Jesus, quando ultrajado, aí Pedro vai dizer isso, quando acusado, por que ele, ao invés de entregar o outro, ele se entregava àquele que julga retamente? Jesus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo que Jesus é, que ele, ao invés de entregar o opositor dele a Deus, ele se entregava para Deus. Porque aquele que julga retamente, aquele que sonda, que prescruta, que passa o scanner dele e sabe tudo. Então, Jesus é o nosso modelo. Se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o santo que estava aqui, nunca pecou, se quando alguém ultrajava ele, quando alguém vituperava ele, quando alguém acusava ele, ao invés de entregar o outro na mão de Deus, ele se entregava a Deus, por que a gente faz diferente? Por que a gente pega a pessoa que está falando mal da gente e entrega logo para Deus? Julga essa praga. Por que a gente faz isso? Jesus, ele mesmo se entregava. Ele mesmo se entregava. Por quê? Porque o Pai julga tudo retamente. Ou você acha que no teu coração não há nenhum erro? Bem, se você pensa nisso, eu te falo, você pode se decepcionar grandemente um dia. Inclusive, você pode cair em ciladas terríveis na tua vida por pensar que você é bom. Bom, falo com autoridade, tá, mano? Falo com autoridade. Eu já entrei em contendas achando que eu era bom, que eu tinha razão, que era justo. Já chamei Deus para julgar uma causa, em junho de 2002. E me arrependo pro resto da minha vida. Eu tinha certeza que eu estava certo. E Deus, quando entra na briga de alguém, regra número 1, ninguém está certo. Pelo simples fato de haver briga, já estão os dois errados. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza. Contendeu, está ruim. Não chama Deus para ficar a teu favor, dizer que você é santinho, você vai quebrar a cara. Isso não existe. Deus sonda e Deus encontra buraco lá. Então, qualquer hora eu conto essa experiência para vocês, porque não é um assunto, mas é bem doloroso. Quantos me entendem, dizem assim, amém, amém, amém. Quando eu falei da cruz, né, nós experimentamos a cruz perdoando os nossos pecados, sangue derramado, mas também experimentamos a cruz crucificando até nossos pensamentos. Tudo que é da alma, tudo que é nosso, ele vai crucificando, vai colocando ali as nossas atitudes e vai santificando tudo. Amém ou não? Por quê, Franco? Porque os espíritos imundos, eles vão se mascarar de algum jeito e vão tentar fazer você pensar, inclusive, que aquele pensamento é teu. Como é que tu sabe disso? A Bíblia conta. Como é que a Bíblia conta isso? Só você ver a Bíblia aqui, ó. Vou pegar a Bíblia de novo. Olha que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Você sabe que o final do capítulo 4 acontece uma história muito interessante envolvendo um levita chamado José, que depois ganhou o apelido de Barnabé, filho da consolação.
A Bíblia diz que ele era levita e que ele tinha umas terras e ele doou essas terras. E disse que aquilo ali foi tão impactante que José ele ganhou assim uma fama, né? E ele depositou aos pés dos apóstolos. Assim vai dizer o capítulo 4, versículo 16. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, filho da consolação, quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Isso aqui é muito importante, irmão. Um levita natural de Chipre não está aqui por acaso. Lucas, o médico, não colocou isso aqui acidentalmente. Isso aqui é uma dica para nós. Como assim? É uma dica. Porque o levita, ele não tinha herança no meio do povo de Israel. Ele não tinha terra no meio do povo de Israel. Então, para mim, ele colocou essa nota aqui, a minha percepção, para dizer o que levou esse cara a ofertar tudo que ele tinha. Porque, de verdade, como levita, ele já não tinha direito a ter terra. Ele era um levita. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez o trabalho do levita, para viver por fé. Barnabé, dos poucos que a Bíblia chama de homem bom. Dos poucos. Diz que Barnabé era esse cara. Bem, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas já teve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, ou seja, ele fez algo que a mulher tinha plena ciência e concordância, depois a gente vai ver, né? Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Como é que o cara permite que Satanás enche o coração dele? Assim, vamos entender o drama desse cara aqui, o drama dele, desse casal, na verdade. O drama dele é o seguinte: eles viram Barnabé ter uma atitude nobre. Ficou um cara reconhecido. Ambicionaram aquela fama. Tinha uma terrinha, eles fizeram a mesma coisa. Depois, vamos pegar nossa terra, vamos vender nossa propriedade. Mas, quando venderam, eles viram que a terra valia mais do que eles pensavam. O mercado imobiliário estava aquecido lá. Jerusalém, eles venderam, foi mais caro do que... Alguém podia assim: pô, mas como assim, Franco? É simples, às vezes você dá uma oferta e que você não tem ideia do tamanho da tua oferta. Isso já aconteceu comigo. Eu dei uns papéis para o irmão, os papéis de um banco. Ele sempre passava lá em casa, estava desempregado, passava roxo. Ele passava lá em casa e a gente sempre repartia o que tinha com ele. Só que um dia eu estava fazendo uma limpeza no escritório, achei uns papéis de um banco que já tinha fechado, vendido, tal. Olhei para ele, peguei aqueles papéis, achei que não valia muita coisa, dei para ele. Quando ele voltou dia depois com um dinheirão no bolso, eu quase desmaiei. Aí eu entendi o que aconteceu com Ananias. Ananias não esperava que era tanto, que era um valor tão alto. Ele não esperava. Quando ele viu a venda, foi lá em cima, aí pode ter certeza que Deus estava nesse negócio. Deus entrou nisso, para provar o coração ruim dele. Deus entrou. E quando ele viu, ele então decidiu, e você vai ver que tem a anuência da esposa, pegar uma parte, malocar uma parte e entregar só a outra parte para os apóstolos. Pedro já partiu para cima. Enchesse teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Mas foi Satanás que fez isso. Mas como é que ele faz isso, Fran? Ele às vezes, sutilmente, começa a soprar dentro da pessoa, coisa que ela ora confunde que é ela, ora confunde. Os pensamentos se confundem. Eu até digo para os irmãos, experiência espiritual necessariamente não é uma experiência divina. A experiência divina tem respaldo na palavra. Eu digo para vocês que algumas coisas nunca virão do Espírito Santo. Nunca. Como assim? Nunca. O Espírito Santo nunca vai mandar você se exaltar. Ele vai mandar você se humilhar. O Espírito Santo nunca vai dizer para você esconder. Ele vai dizer para você confessar. O Espírito Santo, ele condiz plenamente com a palavra. Então tem coisa que o Espírito Santo não fala contigo. Se você fala: não, tive um sonho, uma experiência, uma voz disso, opa, cuidado. Nem toda voz que você ouve é Deus. Você pode ter uma voz falando dentro de você e não ser a voz de Deus. Pode ser. E aqui eu penso que aconteceu isso com esse homem. Satanás encheu o coração dele, soprando algumas coisas, ele teve convicção,
Deve ter tido paz, deve ter sentado com a mulher e falado assim, não, meu bem, é o seguinte, quando nós doamos essa terra, nós pensamos que valia 50 mil, pô, mas a terra foi vendida por 80 mil. Pô. Então a nossa oferta, na verdade, não foi de 80, foi de 50. Pô. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 30 em bolsa, vamos botar na poupança, no CDB, e os outros 50 a gente dá, pô. Que foi o que a gente pensou inicialmente, concordaram, coisa e tal, e foram levar e levaram morte. Levaram morte para cima, né? Aí, retendo parte do valor do campo. Olha a pergunta de Pedro. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Você mentiu para Deus. Por que você decidiu fazer isso? Eu te falo por que você decidiu. Você decidiu porque a carne deu aquela inclinada, porque a carne não gosta de dar. A carne gosta de reter. Carne não dá, amado. Carne não dá. Não, carne não dá. A carne ela é inclinada a não dar. Só se for para se exibir. Se for para se exibir, ela dá. Se não vai ter trombeta, se não vai ter exibição, se não vai ter nada, ela não quer dar. E Deus prova logo, como foi aqui. Então eles queriam se exibir, estava claro. Deus mostrou para eles que o que movia eles não era amor, não era fé, era exibição. E aí foram reprovados. Mas o diabo se aproveitou da carne daquele casalzinho, porque logo depois também Ananias, claro, ouvindo essas palavras, caiu morto, sobreveio grande temor, né? A todos que souberam que tinha acontecido. Levando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Coitadinha, não sabia. Então Pedro já foi direto para lá. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Vocês venderam aquela terra por 50 mil? E ela respondeu, sim, foi por esse valor. Acabou. Aí, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aí começou aquele juízo também sobre ela. Aí não é uma disciplina não, tá, amados? É um juízo. Um juízo, é diferente. Aí foram julgados. Esse juízo trouxe um grande temor sobre a igreja. Né? Versículo 11. Sobreveio grande temor e tremor também, né? A toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então você vê claramente o tema, a importância da natureza estar crucificada. Então, não pense na cruz apenas como perdão dos pecados, no plural, mas pense na cruz também como aquela que vai crucificar a natureza que produz os pecados. Aquela que vai bater na natureza do pecado. Uma verdade não anula a outra, tá, amados? Por favor, lembra que eu falei esses dias. Essas verdades caminham juntas, tá? E eu estou falando porque a igreja briga por isso, né? Tem uns que dizem que todo o valor está na morte de Jesus, no sangue derramado, a cruz operando para perdoar vocês, teus pecados. Mas esquece que essa cruz que perdoa os pecados, ela também mata, crucifica o pecador. Ela precisa fazer essa obra completa. Amém? Ela precisa dizer, ó, você só chegou aí porque tu andou assim, é assim. E aí, desculpa, eu sei que alguém se ofende, né? Mas tem gente que, inclusive, quando o assunto é libertação, a pessoa, às vezes, não... Mesmo quando chega à conclusão que precisa ser livre, mesmo quando a pessoa chega à conclusão que precisa ser livre, ela não entende que é uma batalha, que é uma luta. Ela não entende, ela não enxerga que isso é uma guerra. Ela não enxerga. Às vezes, e é muito comum, mais do que você imagina, que pessoas confundem libertação com cura. E como é que você sabe disso, Franco? É só você olhar para a igreja de novo. Olha a gama de cristãos que
que buscam ajuda psiquiátrica, psicológica, para os seus problemas de cadeias. Cadeias. Falta de perdão. Jesus falou, se você não perdoar do íntimo, tu vai ser entregue aos verdugos, os verdugos vão lançar você em cadeia. Qual é a tua doença aí? A doença é que você não perdoa. Você não tem doença, isso aí, você ficou cativo, você ficou escravo, porque você não perdoa. Você foi perdoado e não perdoa. Qual é a tua doença? Não tem doença. Você precisa soltar o outro para ser solto também. Você quer beber veneno e querer que o outro morra? Isso não vai funcionar. Você que vai morrer. Quem não perdoa, disse Jesus, que dentro das orações são ouvidas. Inclusive, está incluída na oração do Pai Nosso. Parece que a gente ignora, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo. Assim como eu tenho perdoado os meus devedores. É assim como. Da mesma forma. E como é que você perdoa os teus devedores? Do íntimo, totalmente, profundamente. E esse assunto parece fácil, mas não, tá, amados? Esse assunto é difícil, porque esse assunto só ganha tamanho quando alguém te machuca. De verdade. Aí agora tudo que você aprendeu sobre perdão vai ter que ser prático. Até alguém meter uma faca nas tuas costas, você não sabe o que é perdão. Quando doer mesmo, quando você sentir a dor da traição, a dor do desprezo, qualquer coisa, qualquer mal que fizeram a você, aí você vai ter que colocar em prática o livro que você escreveu sobre perdão. Tudo que você falou sobre perdão, tudo que você pregou sobre perdão, você começa a viver quando você precisa colocar na prática. Amém ou não? Olha que coisa interessante. Você sabe que Jesus falou que quem não perdoa está lá. A segunda vez que Jesus fala sobre igreja, capítulo 18 de Mateus, ele termina falando justamente sobre o perdão que a gente deve aos irmãos. Conta uma parábola de um homem que foi perdoado de uma dívida impagável. Mais de 100 anos de trabalho para ele começar a pagar. Mais de 100 anos de trabalho. É uma dívida impagável. E ele, ao sair da presença do senhor dele, do rei que o perdoou, ele encontrou um conservo dele que devia a ele metade de um ano de trabalho. Agarrou o cara e levou o cara para a cana, que era um procedimento para que as pessoas pagassem a dívida. Você entrega na justiça, demanda ela vai presa e a família se mobiliza para pagar a dívida. Essa notícia chegou ao rei, o rei chama o cara lá de volta. E ele começa a dizer assim, servo malvado. Depois tu olha lá nos últimos versículos do capítulo 18. Servo malvado, e chama o cara de malvado. Olha de novo a cruz na natureza do homem. Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida. Você não deveria ter se compadecido também do teu conservo e perdoado toda a dívida dele? Aí a conclusão, eu acho que vale a pena ler. A conclusão é muito interessante, porque é mais uma vez daqueles textos que a gente passa por cima e não lê com entendimento, né? Capítulo 18 de Mateus, os últimos versículos, ele vai dizer exatamente no versículo 32 assim, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado. A primeira coisa importante para anotar isso, que ele é malvado, tá? Ele não perdoou. O juiz aqui, o rei, está dizendo a causa da falta do perdão. Você é malvado. Olha só, eu lhe perdoei aquela dívida toda. O que acontece com o cristão? O cristão é perdoado de uma dívida impagável. Eu te perdoei de tudo. Você me implorou, na verdade ele nem implorou assim, perdão, não sei se você lembra, ele pediu ser paciente comigo que eu pago tudo. O rei se compadeceu porque viu que ele não tinha condição de pagar, pô. Se compadeceu e perdoou ele da dívida inteira. Será que você também não deveria ter compaixão do seu companheiro, do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. O versículo que eu digo que ninguém vê quase é o 35. Porque, inclusive, isso não encaixa no evangelho de um monte de gente.
Não cabe esse versículo 35 do Evangelho de um monte de gente. Como assim não cabe? Não encaixa, olha só. Assim também, ou seja, da mesma forma que aquele rei entregou aquele servo malvado aos verdugos. Uma versão fala verdugo, outra versão fala atormentadores. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, está falando com os discípulos, está falando de igreja, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Desse jeito que Jesus fala, do íntimo, profundamente, totalmente, plenamente. Se você não perdoa, você vai parar na mão dos verdugos. É o que Jesus está dizendo. É Jesus que está falando isso, gente. Não sou eu, não. É Jesus. Lê aqui. Pode pegar o original grego, vai lá, pesquisa. Gente, quem está falando é Jesus. Claramente dizendo que quem não perdoa do íntimo vai ser entregue aos verdugos. O que o verdugo faz? O verdugo tortura. Ele tortura. O caso citado aqui por Elivaldo. A irmã criou uma barreira contra ele que ele nem sabia. Matou no coração o irmão. Julgou ele culpado de uma situação. Culpado e o condenou. E achou que ia viver a vida assim. Mas Deus é maravilhoso. Deus ama essa irmã. Você diz amém ou não? Amém. É filha dele ou não é? Deus teve que intervir, de algum jeito. Como é que Deus interviu? Entregando os verdugos. E o verdugo tortura. Tortura com doença mental, tortura com doença física, tortura. Mas o problema verdadeiro dessa irmã não era nenhuma medicina podia resolver, amado. Porque ela estava presa, ela estava cativa. O seu remédio está com um homem que você não perdoa. Vai lá resolver essa parada. Então, a hora que ela anda em humildade, porque aí tem que se humilhar. Concorda ou não? Tem que se humilhar, tem que confessar. Olha, eu tanto tempo fiz isso contigo, te matei, declarei isso. E pedir perdão. Aí, aquela outra pessoa que está ali naquela... se volta, humildemente também perdoa. Não fica magoado. Vê a fragilidade daquela pessoa. E aí, o milagre acontece. As correntes são quebradas, as coisas são soltas. Nesse caso específico, quem atuou diretamente na vida dessa irmã foi o Espírito Santo. Ah, mas será que Deus não usou pessoas para falar com ela? Muito provavelmente. Deve ter falado muitas vezes. Deve ter falado de tantas formas diferentes. E a pessoa vai ouvindo, mas o que acontece quando a gente está numa batalha espiritual? A verdade chega, mas a nossa carne já levanta a defesa, o escudo. A coisa pior que existe é que a carne também é um tipo de advogado. E aí, num próximo momento, não hoje mais, eu vou falar com vocês como que essa carne ela quer advogar a nossa causa. Mas nós não somos nossos próprios advogados diante de Deus. Nós temos um advogado que é Cristo. Ou eu me defendo, ou Jesus me defende. As duas coisas não rolam. Ou um, ou outro. Amém? Podemos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Papai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças por mais um dia, mais uma manhã juntos aqui, papai. Tua bondade, tua misericórdia tem sido conosco de verdade, pai, de verdade. Te bendizemos, nos alegramos muito, Senhor, de podermos estar juntos aqui. Tu sabes, tu és testemunho de tudo, conhece nosso coração, nos sonda, nos conhece de verdade. Agora, por falar nisso, Pai, é justamente sobre esse assunto que nós te pedimos, Pai. Tu nos sonda, tu nos conhece, tu sabe todas as coisas sobre nós. Não permita, Senhor, que nós voltemos para os nossos lares, Senhor, debaixo de algum cativeiro. Não permita, Pai, em nome de Jesus. Isso tudo que tu queres fazer na nossa vida nesse tempo, faça, Pai. E se alguém chegou aqui, Senhor, em escuridão, em trevas, debaixo de acusação, de culpa, seja lá o que fosse, ajuda a sair. Senhor, opera para que essa pessoa não fique amarrada na escuridão, que não fique debaixo de sombras,
Senhor, de temores, de medos, Senhor, de acusações, Senhor, de dúvidas. Pai, mas que saia do cativeiro, experimente liberdade de fato. Foi Tu mesmo que declaraste, Senhor, que se o Filho do Homem libertar uma pessoa, essa pessoa será verdadeiramente livre. Ninguém pode livrar como o Senhor. Não há quem livre. Em todos os sentidos, Senhor. Ninguém pode nos dar a vitória contra o nosso inimigo, além de Ti. E ninguém pode nos livrar das cadeias que nós mesmos nos metemos, se não for o Senhor. Então ajuda-nos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Jesus, nós pedimos, socorra-nos, Senhor. Não permita, Pai, que a gente cultive trevas, que a gente transite pelas trevas, que a gente viva em trevas, mas que a gente viva na luz, para a gente ter comunhão uns com os outros e para também experimentarmos a purificação do sangue de Jesus. É a nossa oração.